Fala, rapaziada. E aí, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Tô aqui num X carro aqui da guilda e vambora, né? Fiquem com os clipes. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that